O Senhor abriu meus olhos, irmãos, para uma verdade nas Escrituras que eu falei durante um tempo aqui na igreja, mas eu acho que eu não falei com a profundidade que essa passagem merece, que esse tema merece. Então hoje, eu acredito que é um dia profético para a gente mais uma vez mergulhar em um texto da palavra que eu acredito que vai dar um grande norte para nós, tanto como individualmente, cristãos, servos de Jesus, discípulos de Cristo, mas também coletivamente como igreja. Então eu tenho certeza, irmãos, que você está realmente diante de um dia muito especial aqui na presença do Senhor. Amém? Amém ou não? Então eu quero te convidar a ler 2 textos da palavra do Senhor, 2 textos junto comigo, que o primeiro está 2 Samuel, capítulo de número 6, e versículo de 12 a 17. 2 Samuel, capítulo de número 6, e versículo de 12 a 17. Aleluia. Vamos ler juntos. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem. Por causa da arca de Deus, então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi com todo Israel levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Aleluia. Eu vou ler de novo esse versículo porque ele é chave para nós entendermos o que nós vamos falar aqui nos próximos domingos. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. E agora Atos capítulo de número 15 e versículo de número 16. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. A arca foi colocada no meio da tenda de Davi. Esse texto que nós estamos falando mais de 2000 anos atrás, o primeiro texto que nós lemos. Passa-se 2000 anos para frente ou mais. E agora nós estamos em Atos, capítulo 15 e 16, no tempo em que a igreja está vivendo um concílio em Jerusalém. No momento em que a igreja, o que é o concílio? Os irmãos estão fazendo uma reunião e conversando a respeito do que tem acontecido com o evangelho, do que tem acontecido a partir do momento em que o Espírito Santo desceu, a partir do momento em que o evangelho de Jesus foi pregado. Então a igreja começou a se desenvolver e começa então a acontecer várias coisas no meio da igreja em que ele tem que se reunir para conversar a respeito. Dentre elas judeus não estão querendo deixar algumas coisas que Jesus havia tirado. Outras eram pessoas que não eram judeus, estavam se convertendo, sendo batizadas, falando em línguas, tendo experiências com o Espírito, estavam recebendo o Espírito, e alguns judeus no meio da igreja não queriam que essas pessoas
ficassem no meio da igreja, porque eles eram gentios, mas os irmãos discutiam, mas como que nós vamos tirar essas pessoas do meio da igreja? Deus não estava somente recebendo judeus, mas o evangelho estava sendo pregado a todo mundo. E a palavra diz, em 15:16, na boca de Tiago, que estava presidindo este concílio, Deus prometeu que restauraria o tabernáculo caído de Davi. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Bom, lendo esse texto, eu acho que você já se recorda que não faz muito tempo que eu aqui preguei sobre o significado do nome da nossa igreja. Vocês lembram disso? Que não faz muito tempo que eu falei. O significado do nome da nossa igreja, tabernáculo de adoração. E expliquei um pouco sobre este tema, sobre o tabernáculo de Davi, só que, como eu disse, o que eu senti no meu espírito, relendo a palavra do Senhor, e me aproximando de um livro, que eu vou citar o nome deles aqui para vocês, que esse assunto não foi tratado de uma forma tão profunda quanto ele merece. Por esse motivo, hoje nós vamos começar a mergulhar ainda mais sobre o que Deus quer fazer. Porque uma coisa é certa, Deus disse, na boca dos homens que Ele mesmo escolheu, ungiu, preparou e separou, que Ele restabeleceria, iria reerguer um tabernáculo caído. E isso nos diz respeito à nossa geração e ao nosso tempo. Isso diz respeito ao nosso momento, inclusive leva ao nome da igreja que nós congregamos. Então eu quero que vocês abram realmente o coração, porque existe um livro chamado A Casa Favorita de Deus. A Casa Favorita de Deus. Tommy Kendi, o nome da pessoa que escreveu. E esse livro, ele trata esse assunto de uma forma profunda. E por esse motivo, quando mergulhei nele, eu descobri que nós ainda não tratamos esse assunto de forma profunda. Agora escute comigo e viaje comigo para dentro desse texto e para dentro dessa história. Talvez você já construiu na tua vida algumas memórias a respeito de algum lugar onde você viveu experiências da infância, por exemplo. A pessoa mais nova aqui que eu observo, talvez a Larissa, já construiu memórias, com pouca idade que tem, de uma infância, ou de um lugar na sua infância, porque nós não moramos não moramos na mesma casa da qual ela nasceu e cresceu, bebezinho. Depois que ela teve uma certa idade, nós mudamos para uma outra casa. Mas, enquanto ela morou naquela casa, ela construiu memórias e afetos naquela casa que ela morou. O que dizer, então, da pessoa de mais idade, que talvez nós temos aqui agora, deve ser meu pai, suspeito eu. Quando eu sento para conversar com ele, ele me fala de memórias da casa onde morava, da infância, da escola onde estudou. E se eu perguntar a cada um de vocês, talvez vocês me entregarão memórias e histórias de lugares em que vocês tiveram marcas. Por exemplo, um quintal da sua casa. Quem aqui tem boas memórias de um quintal de casa, que remete à sua infância? Levante as mãos, por favor. Quem aqui tem memórias da laje da casa? Agora eu estou falando lá atrás, tá, irmãos? Esquece hoje, né? Que tenho memória, eu estava lá agora há pouco. Não, eu estou falando de memórias mesmo, da laje da tua casa. Cite um lugar que você tem uma grande memória da sua casa. Cite um lugar. Como? Laje. Cite um outro lugar. Garagem? Garagem. Quando você tem essas memórias afetivas, é porque você lembra, eu lembro que eu era pequenininho, eu ficava andando de bicicleta na garagem. Ou eu ficava soltando pipa em cima da minha laje. Ou na minha memória é um banheiro. Tem gente que talvez a grande memória seja o banheiro. Meu melhor momento é quando eu ia tomar um banho, ou tinha uma banheira lá, alguma memória você tem. E se eu te perguntasse, você que já morou em mais de uma casa, talvez eu poderia perguntar para você hoje, qual foi a sua casa favorita? Alguém sabe responder? Levante a mão, por favor. Qual foi a sua casa favorita? Nossa, irmão, vocês moraram em tanta casa favorita assim? Vou melhorar a pergunta. Quem tem uma casa favorita da onde morou?
dentre as casas que você morou? Levante sua mão, por favor. Isso acontece porque nós deixamos nesses lugares memórias afetivas. Agora, o fato é, se essa mesma pergunta sobre uma casa favorita pudesse ser feita a Deus, Ele teria uma resposta para dar. Se nós pudéssemos chegar em Deus e falar assim, Senhor, qual é a tua casa ou qual foi a tua casa favorita na terra? Ele nos responderia. E a resposta certamente seria, sim, eu tenho. O lugar marcante onde um dia eu habitei, Deus responderia pelo que Ele fala nas Escrituras, foi a tenda, o tabernáculo de Davi. Agora, é assustador imaginar que a resposta de Deus acerca desta pergunta, qual foi o seu lugar favorito na terra? Ele disser, tabernáculo de Davi. É assustador pensar que nós temos pelo menos 3 momentos muito marcantes de habitação de Deus. O primeiro é a tenda, que pode ser considerada uma tenda improvisada de Davi. O segundo lugar, o tabernáculo de Moisés. E o terceiro lugar foi o templo de Salomão. Esses 3 lugares foram marcantes. E quando nós olhamos para o tabernáculo de Moisés, e toda a sua estrutura feita em detalhe, o pátio, o santo lugar, o santo dos santos, dividido o santo lugar com uma grande cortina de cima a baixo, e todos os detalhes e objetos do tabernáculo de Moisés, que o próprio Deus ordenou que fosse construído. A grandeza, a riqueza do templo de Salomão, e essa construção monumental que espantou a terra no tempo em que foi feita. Olhando para tudo isso, a tenda de Davi, queridos, não tinha nem parede. Quando eu digo parede, é aquela que eu estou falando sobre, vamos dizer assim, lonas em volta. A tenda de Davi, ela nada mais é que um lugar que foi preparado para que o sol, para que a chuva não pegasse. É como se você construísse um toldo na sua garagem, para cobrir ali o seu carro, para que ele não queimasse com o sol ou não tomasse a chuva, para proteger do tempo. A tenda de Davi nada mais é do que isso. Muitos apontam como a tenda improvisada. Como que este lugar se torna um lugar favorito de Deus na terra? Como que este lugar se torna modelo para Deus dizer, um dia eu quero restaurar este lugar? E a gente começa a aprender que tudo isso começa, e essa verdade das Escrituras começa, e é claro que não é pela estrutura física, mas tudo isso começa por causa de um homem chamado Davi. E não por causa de um homem chamado Davi, mas por causa de um desejo de um homem chamado Davi. E qual era o desejo que nós lemos? O desejo dele era trazer a arca da aliança de volta para onde ela nunca deveria ter saído, que é no meio do povo de Deus. Eu preciso te explicar que a arca da aliança era o símbolo máximo da presença de Deus entre os homens. A arca da aliança era a grande marca, o grande símbolo, e como o nome diz, a grande aliança que existia entre Deus e os homens. Dá um blackout aqui para mim, por favor, Felipe. Dá um blackout o Gustavo vai fazer. Dentre algumas imagens, é claro que não há uma precisão muito grande, não há uma foto da Arca da Aliança, dos dias que ela foi produzida, mas muitos acreditam que está muito próximo do que nós estamos vendo aqui. Assim como você tem no dedo uma aliança, que você carrega muitas vezes como um símbolo. A aliança não é o seu casamento. A aliança é um símbolo do seu casamento, ou do seu noivado, ou do que quer que seja. A arca era um símbolo
no meio do povo de Deus, que dizia: a presença de Deus está com eles. E isso, obrigado, Gustavo, sempre foi, obrigado, meu, em todo tempo, a partir do momento que eles saem do Egito e Deus instituiu que eles deveriam fazer um tabernáculo móvel, uma casa para Deus, e nessa casa havia, no lugar santíssimo, no lugar mais sagrado daquele tabernáculo, no lugar onde somente um sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano para ter acesso a esta arca. E quando então ele entrava, ele fazia ali sacrifícios perante a presença de Deus pelo povo, e ninguém tinha acesso, ninguém poderia ver este lugar. Então o símbolo máximo que deveria sempre estar, só que quando o povo avança para a sua terra, para a terra prometida, e nós avançamos um bom tempo, chegamos por exemplo no livro de Juízes, nós começamos a ver que essa arca, essa propriedade tão importante entre Deus e os homens, ela começou a ser deturpada. Como a história, por exemplo, dos 2 filhos do sacerdote, desculpa, é Zofini? Ofni e Finéias, os 2 filhos do sacerdote Eli, eles deturpavam o templo. A Bíblia pega pesado com esses 2 homens. Eles entravam num templo, por exemplo, com prostitutas. Então, um tempo de muita perversão na palavra. E eles tiveram uma ideia absurda. Qual foi a ideia deles? Tem uma luta contra os filisteus, vamos pegar a arca, o objeto sagrado, o objeto mais santo do tabernáculo. Vamos pegar a arca e vamos levar para essa luta contra os filisteus, porque a arca vai trazer a vitória. Só que eles imaginavam que a arca sozinha poderia trazer a vitória. Só que a vitória não estava na arca, mas a vitória estava na santidade do povo de Deus, e Deus está começando a falar aqui essa noite. A vitória não estava no símbolo. A vitória não está nos símbolos. Um culto ao Senhor é um símbolo do nosso amor. Um culto ao Senhor e as canções que cantamos é um símbolo, uma forma, um gesto de amor simbólico, mas não substitui a nossa santidade e a nossa vida no altar. Cuidado com encher a tua... Porque muitas vezes nós evangélicos temos o hábito de condenar, de apontar pessoas que adoram imagens, de apontar pessoas que idolatram isso ou aquilo, só que nós não nos preocupamos se nós mesmos não criamos alguns símbolos místicos do qual nós estamos entendendo. Não importa o que eu faça para fora da igreja, o importante é que todo domingo eu estou lá no culto. E se eu disser para você que você pode inclusive idolatrar o culto? Aleluia. E se eu disser para você que você pode inclusive transformar um culto numa idolatria? Eu vou repetir algo que nós falamos muito aqui nessa igreja. O culto não é tudo. Eu vou repetir algo que nós falamos muito aqui na igreja. É muito importante que você entenda que a sua vida não é um culto de domingo à noite. A sua vida não é uma agenda de domingo à noite. A sua vida com Deus é no café da manhã da segunda-feira. A sua vida com Deus é no café da tarde da segunda-feira, da quarta. A sua vida com Deus é na meia-noite da quarta. A sua vida com Deus é às 2:30 da sexta. A sua vida com Deus não é uma agenda das 7 às 9 de domingo. Porque se você assim acredita, e da sua vida daqui para fora você faz o que você quiser, você é um idólatra de culto. E você está achando que esse símbolo de cultuar a Deus vai produzir algo na tua vida. Não irá produzir. Se a sua vida for só um culto, quantos podem dizer amém? E a verdade é que quando essa arca vai para a luta, e os filhos do sacerdote acreditam que vai ter a vitória, volta a notícia para Eli. E qual é a notícia? Perdemos a batalha, os filisteus detonaram com o exército de Israel, mesmo com a arca lá. Qual que é a próxima notícia? A próxima notícia é que os seus filhos morreram.
Qual que é a próxima notícia? A próxima notícia é que os filisteus roubaram a arca. Quando ele escuta isso, a Bíblia diz que ele se joga, ele cai, quebra o pescoço e morre. A destruição é completa. A destruição é total no meio do povo e agora a arca não está mais onde ela deveria estar. E onde ela deveria estar? No meio do povo de Deus. Mas o povo afastou a presença de Deus como? Através do pecado. Cuidado para você não sair daqui sem pegar o que Deus está falando. Como é que eu afasto a presença de Deus da minha vida? É através do pecado. Não tem como não pregar sobre isso, não tem como não falar sobre isso. Continua sendo a mesma coisa, pastor, de quando a gente pregava 20 anos atrás. O que continua afastando as pessoas de Deus é uma coisa chamada pecado. Agora escute. A arca está longe, está em poder dos filisteus, e talvez eles pensam, agora nós temos o símbolo máximo da presença de Deus entre nós, nós vamos prosperar. E o que acontece? O que acontece é um período de desgraça, fome, enfermidade no meio dos filisteus. A arca no meio deles é maldição, até que eles não aguentam mais, tamanha maldição foi aquela arca na presença do inimigo, que eles tiram elas da frente dele. Bom, a história vai prosseguir até que Davi chega ao trono. E quando Davi chega ao trono, ele decide, a arca precisa voltar para o meio do povo, e ele quer trazer a arca de volta para Jerusalém. Ele tenta fazer isso uma vez, só que acontece algo terrível. Ele faz da forma errada, ele faz da forma a qual Deus não ordenou, e duas pessoas quando colocam as mãos, morrem instantaneamente de tocar na arca, até que ele volta, refaz o plano, e então começa essa marcha que nós acabamos de ler no texto de 2 Samuel capítulo 6, do 12 ao 17. A marcha da arca se dirigindo até Jerusalém, e a cada 6 passos que eles davam, eles sacrificavam. Eu li, irmãos, que era mais ou menos 20 quilômetros o lugar onde a arca estava, até o lugar onde foi levado. Então vocês imaginam o que é andar 20 quilômetros dentro desse ritual. Sabe por que isso? Porque Deus estava devolvendo algo que as pessoas perderam. A noção do que é sagrado. A noção daquilo que é santo. Consegue entender agora porque nós não nos aprofundamos o quanto precisávamos nesse texto? Talvez muitos de nós estamos perdendo a noção do que é sagrado. Muitos de nós estamos perdendo a noção do que é santo para Deus. E quer ouvir uma coisa aqui? É muito forte o que Deus quer falar hoje. Com as coisas de Deus a gente não mexe de qualquer forma. Nas coisas de Deus a gente não toca de qualquer forma. E se for preciso Deus afastar a nossa vida do altar, se for preciso Deus afastar as nossas vidas do trabalho, se for preciso afastar as nossas vidas do que for, Ele afasta. Mas nós não tocamos no sagrado de forma profana. É muito forte esse texto, é muito forte essa palavra, é mais forte do que eu. Porque hoje pego esse microfone não como santo. Não pego esse microfone nessa igreja hoje como o mais santo de todos aqui neste lugar. Não, muito pelo contrário. Eu hoje, coube a minha responsabilidade do meu ouvido estar mais próximo da minha boca para dizer, Vitor, nas coisas de Deus não se tocam de qualquer jeito. É preciso santificação, é preciso consagração, é preciso vida no altar, em nome de Jesus, igreja. É muito sério o que nós temos aqui pela frente daqui, a partir desse dia. Sabe por quê? Porque Deus está fazendo uma revolução no nosso meio. Deus está levantando pessoas desde o retiro que nós tivemos aqui e não acabou. O retiro desse ano não ficou em fevereiro. O retiro deste ano não ficou lá. O retiro deste ano continua marcando vidas, continua construindo histórias. Pessoas estão sendo despertadas a fazer a obra de Deus. E Deus está corrigindo pessoas, Deus está consertando pessoas. E Ele não vai parar até a gente aprender. Mas a obra do Senhor vai prosseguir e Deus quer te usar em nome de Jesus. E quando Ele nos corrige, nos conserta, dói. Eu vou repetir. Quando Ele vai nos consertar de algo, nos corrigir sobre algo que nós precisamos mudar, dói.
Vai doer. E eu falo porque eu já senti essa dor. E eu falo porque de tempo em tempo eu tenho uma ousadia de dizer e orar ao Senhor. E se você não tem essa ousadia, você vai começar a fazer a partir de hoje. Senhor, se eu estiver fazendo algo que não esteja no centro da tua vontade, me corrige. Quando você dá essa liberdade para Deus, espere que a correção vai vir. E Ele vai mexer no nosso caráter, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de andar, no nosso jeito de se vestir, no nosso jeito de pregar, no nosso jeito de cantar, no nosso jeito de dançar, no nosso jeito de ensinar, no nosso jeito de ser crente, no nosso jeito de ser cristão. Ele mexe com essa estrutura, porque Ele quer te usar, minha irmã, Ele quer te usar, meu irmão. É forte, como dizem alguns pregadores. É forte, Brasil. Mas se você disser, eis-me aqui, entender o que Ele está fazendo, você nunca mais será a mesma pessoa, e você será completamente transformado e transformada no poder do nome de Jesus. Ele é um Pai que ama, e um Pai que ama corrige, um Pai que ama ajusta, um Pai que ama conserta. Nunca será fácil, nunca será do nosso jeitinho, mas o jeito do Pai dói, mas do jeito do Pai é o melhor. Amém? Do jeito do Pai é o melhor. Aleluia. Glória a Deus. E a marcha então chega. Após a tentativa frustrada que eu falei, a marcha chega até o local. E no texto nós lemos que a arca então é colocada no centro da tenda de Davi. E agora algo muito diferente dos outros lugares onde essa arca já teve. Porque todo mundo que passa vê a presença de Deus, porque não tem, vou chamar de parede, tá, irmão? Com a ausência de outro nome aqui. Mas não tem nada tampando. A arca do Senhor não está em um local separado, é como se Deus dissesse, agora todo mundo me vê. Deixa eu ver se alguém entendeu. Acho que alguém entendeu. A arca do Senhor, que representa a presença de Deus, estava em um lugar onde todos poderiam acessar e ver. A arca do Senhor estava no lugar preferido de Deus na terra. E o lugar preferido de Deus na terra é no meio do seu povo, é no meio de nós. A presença do Senhor é no nosso meio. Deus nunca quis se separar de nós. Nós que nos separamos dele. E mais uma vez é como se ele gritasse para todo mundo ver. A minha casa favorita não tem cortina. A minha casa favorita não tem véu. A minha casa favorita é um lugar onde todos podem ter acesso a mim. Aleluia. Por que a tenda de Davi é um lugar favorito de Deus? Escute isso. Davi capturou algo na essência de Deus, algo que ninguém mais parecia alcançar. Davi capturou algo na essência de Deus, e eu sei o que é. O que capturou o coração de Deus para Davi. O que fez daquele lugar um lugar favorito de Deus? O que fez aquele lugar um lugar maravilhoso era a paixão que Davi tinha pela presença de Deus. Gente, eu preciso da sua atenção agora aqui. O que fez Davi capturar a essência e o coração de Deus foi a fome, a paixão, a sede que ele tinha pela presença de Deus, pela presença do Senhor. Lembre-se de que Davi é o único homem inscrito nas Escrituras que diz assim, Atos 13, 22, homem segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus. E eu fiquei apaixonado porque eu nunca tinha lido e estudado dessa forma. Homem segundo o coração de Deus.
essa palavra segundo o coração de Deus, ela tem algumas linhas de interpretação. A primeira e mais comum dentre nós é que era um homem com um coração parecido com o coração de Deus. Não é isso que a gente pensa? Não parece quando a gente lê rápido, homem segundo o coração de Deus? Ou é um homem que faz as coisas segundo a vontade de Deus? Parece que o coração dele e de Deus são um. Essa é a interpretação mais comum, mais usada. Mas tem uma outra interpretação, uma outra forma de olhar para esse segundo coração de Deus, que eu quero te mostrar agora. Há uma possibilidade de que esse texto esteja querendo dizer o seguinte, assim, era um homem que buscava o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus, era um homem que buscava com paixão, com calor, com ardência, com amor, o coração de Deus. Quantos podem dar glória a Deus? Isso capturou o coração de Deus. Se ele buscava, e o que nós lemos no texto, é que quando Davi está marchando e levando essa arca, pastor, ele está fazendo isso com uma estola sacerdotal. E não só isso, ele está indo com alegria e com danças e com júbilo. O que está acontecendo ali é algo que está apontando para o futuro. Que um dia haveria um sacerdote que se manifestaria entre nós. Só que não era qualquer sacerdote, era o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote ofereceria um sacrifício de uma vez por toda, e eu estou me referindo a Jesus. E quando Davi entra com júbilo, ele está dizendo, a paz chegou, a alegria virá junto com a minha presença, a alegria do Senhor caminha junto com a presença dEle, então alegrai-vos filhos de Sião, alegrai-vos igreja do Senhor, porque a paz do Senhor está conosco e chegou em Cristo Jesus. Davi estava gritando para o mundo inteiro, que através da paixão e do amor que ele tinha pela presença de Deus, algo iria acontecer na história da humanidade. E aconteceu, Jesus se manifestou entre nós, e Jesus está sendo simbolizado nessa marcha, a presença dele chegando e sendo colocado em lugar onde todos podem ver. Não é um lugar secreto, mas é um lugar acessível à presença do Senhor, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Então guarde isso no coração. Por que aquele lugar é um lugar favorito de Deus na terra? Por causa do coração daquele que estava apaixonado pela presença do Senhor, e ele simbolizava isso através da sua reverência. Encontrei a palavra que eu queria tanto achar, reverência, igreja. O Espírito nessa noite diz, reverência ao nome de Jesus, reverência às coisas de Jesus, reverência, reverência e reverência ao nosso Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Portanto, a maior mensagem que nós podemos extrair de todo esse contexto sobre a casa favorita de Deus na terra, não é um contexto de que como nós devemos administrar a igreja. Como que nós devemos administrar a igreja nas suas diversas e complexas estruturas, nas suas diversas e complexas formas de administrar. Esse texto, ele não está nos chamando para ser uma igreja organizadinha. Esse texto não está chamando a nossa atenção para ser um grupo religioso que agrada ao Senhor. Mas o que esse texto está nos chamando a atenção é que nós precisamos, e agora escuta com espírito, que é isso que você vai ouvir nos próximos domingos aqui. Escute com o espírito que eu vou dizer. Deus quer resgatar a paixão e a adoração pela presença dEle entre nós. Deus quer resgatar a nossa paixão
pela presença dEle. E nós muitas vezes perdemos isso ao longo do caminho. Como eu contei a história dos filhos dos sacerdotes, eles perderam a reverência, eles perderam a paixão pela presença do Senhor. Mas aqui começa hoje um dia muito importante entre nós. O Espírito está gritando para quem tem ouvidos e ouça. Deus vai resgatar a nossa paixão pela presença dEle neste lugar. E nós teremos aqui alguns domingos em que nós terminaremos prostrados aos pés do Senhor, chorando pela presença dEle. Escute o que eu estou falando agora, porque esse tempo está sendo inaugurado hoje. Talvez você ainda não entendeu. Muitas vezes o calor atrapalha para você entender, muitas vezes o cansaço atrapalha para você entender, a desconexão, qualquer coisa pode atrapalhar para você entender o que eu estou dizendo, mas nada pode impedir o que Deus vai fazer aqui. E eu estou dizendo o que Deus vai fazer. Deus vai despertar uma sede tão grande no teu coração, que ao final de alguns domingos aqui, você estará prostrado dizendo: Senhor, pelo amor do teu nome, derrama sobre mim a tua presença, eu preciso te sentir de uma forma sobrenatural. Escute isso hoje para você lembrar o que eu estou dizendo amanhã. Se nós prepararmos uma casa para Deus, Ele vem. Se nós prepararmos uma casa para Deus, Ele vem. Guarde isso. Guarde isso. Porque essa vai ser a nossa oração daqui para frente. Portanto, assim como em um casamento, o que vem primeiro? O amor. O que vem primeiro num casamento? A paixão. Você não casa com alguém em que você antes não se apaixona, que você sente amor, que você sente desejo por aquela pessoa. E depois que há um desejo, uma paixão, um amor, é construído um lar. Quando eu dou uma olhada assim é para ver se você entendeu o que eu falei. Quando você construir uma paixão, um desejo e um amor pela presença de Deus, Ele vai construir um lar em você. Sabe por quê, irmãos? Porque o pastor Vitor falou. O pastor Vitor fala ou deixa de falar, não vale nada. É porque a palavra diz que você é um lar de Deus. Só que você não está sendo um lar para Ele, por um motivo. Cadê o seu amor e a sua paixão pela presença dEle? Onde foi parar? Cadê a sua sede que te fazia dobrar o joelho em algumas orações que você só dizia: Pai, eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Aonde está esta pessoa? Onde ela foi parar? Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Vamos cantar isso? Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. E aí a gente diz: eu não quero mais sair daqui. Sair daqui, eu não quero mais sair daqui, me deixa morar. Eu só quero tua presença.
Hoje eu não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Ô, gente, essa vai ser a nossa oração nos próximos dias. Eu quero ter esse coração apaixonado que arrebatou o coração de Deus. Eu quero ter um coração apaixonado pela presença dEle de novo. Aproveita para fazer essa oração. Eu quero ter esse coração de novo, Pai. Eu quero ter um coração que tem sede por Ti. Sede pela Tua presença. Sede pela Tua palavra. Sede pelo Teu carinho. Sede de Ti. Sede da Tua presença. Aleluia. Assim como em um casamento, primeiro vem o amor e a paixão e depois vem o lar. Enquanto Deus não tratar o seu amor e a sua paixão pela presença dEle, esse lar nunca vai acontecer. E você vai continuar se sentindo longe de Deus de tempo em tempo. Então recebe isso no teu espírito. Chore de saudade por Deus a partir de hoje. Eu já testemunhei aqui várias vezes, igreja. Várias vezes. Que um dia eu sentei na varanda da minha casa. Eu sentei do lado da Mel e eu chorei. Chorei porque a igreja inteira sentia a presença de Deus e eu não. Eu chorei porque eu me sentia fora de algo que eu deveria estar dentro. Eu não queria um arrepio. Eu queria saber quem Ele era. E eu não estou te convidando para sentir o arrepio que eu estou sentindo aqui agora, não. Eu estou te convidando para saber quem Ele é. E você já viu quem Ele é. Tem alguém que está sabendo o que eu estou falando aqui? Tem alguém que sabe o que eu estou dizendo aqui? Tem alguém que está sentindo saudade já? Tem alguém já sentindo saudade já? Eu quero a sua presença, Jesus. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Aleluia, Jesus. Eu só quero tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a graça já me basta. Diga, eu só quero. Eu só quero tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia. Escute.
tabernáculo de Davi era um lugar favorito de Deus. A tenda improvisada de Davi era um lugar favorito de Deus. Porque lá havia mais acontecimentos do que estrutura. A igreja hoje, ela não pode buscar mais estrutura e menos acontecimentos. Antes de um casamento, primeiro vem um amor e uma paixão. Ou melhor, antes da edificação de um lugar chamado família, vem paixão e amor. Escute isso mais uma vez. O tabernáculo de Davi era nada de estrutura, mas muito acontecimento. Gente, vamos se organizar. Louvado seja Deus esse ano ainda. Vamos ter um ar-condicionado aqui para a gente ficar em paz, né? Uns calor excessivo. E a gente está melhor para entregar para Ele melhor. Tá ótimo. Vamos melhorar nossa estrutura em todos os sentidos? A nossa liturgia de culto, os ministérios da igreja? Vamos melhorar nossa recepção, vamos melhorar nossa estrutura de mídia. Vamos. Só que deixa eu dizer uma coisa antes. Tudo isso, sem paixão e sem amor, sem sede da presença de Deus, isso não é nada. Nada. Isso não é nada. Vitor, não seja mais apaixonado pelo piso da igreja, pelo ar-condicionado da igreja, pelo banco da igreja, pelo instrumento da igreja, pela mídia da igreja, pelo bastidor. Não seja mais apaixonado do que pela minha presença, Vitor. Não seja um pastor apaixonado por grandeza, apaixonado por riqueza. Não seja um pastor mais apaixonado por grandes coisas do que pela minha presença, Vitor. Não cometa esse pecado contra mim, diz o Senhor. Agora use o seu nome. Para que você quer servir? Para que você quer servir? Limpando a igreja? Cantando, tocando, ministrando, pregando, sendo pastor, sendo discípulo, sendo apóstolo, sendo profeta? Para que você quer servir a igreja? É porque antes do meu serviço, eu sou um apaixonado pela presença. Eu quero mais a presença de Deus do que ser pastor. Eu quero mais a presença de Deus do que ser um músico. Eu quero mais a presença de Deus do que o maior teclado que essa vida pode me dar. Eu quero mais a presença de Deus do que tudo isso. Eu estou gritando isso, mas talvez essa não seja ainda a nossa realidade. Mas primeiro vem a fé. E a fé vem eu ouvir a palavra de Deus. E eu quero lhes assegurar que hoje é um culto profético neste lugar. Quem veio para ouvir algo muito especial. Deus quer a sua paixão pela presença dEle, mais do que qualquer coisa, mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que tudo, vem a presença dEle, mais do que o ministério de mulheres vitoriosas, vem a presença dEle, mais do que o ministério de louvor, vem a presença dEle, mais do que qualquer coisa neste mundo, é a nossa paixão pela presença dEle. Mais paixão e mais amor do que a peça de teatro que vocês estão ensaiando aqui. Primeiro vem a paixão e o amor pela presença dEle. Davi não estava interessado
em uma caixa coberta de ouro, com alguns artefatos importantes dentro dela. A vara de Arão, o maná e as leis. É o que estava contido dentro dessa arca, uma caixa de ouro que simbolizava a aliança e a presença de Deus. Davi não estava interessado nessa caixa de ouro. Mas como nesse livro, A Casa Favorita de Deus, diz, Davi estava interessado na chama azul que saía da arca. Era o fogo da presença de Deus. Davi estava interessado no fogo da presença de Deus, não era na caixa de ouro. Isso era o que ele queria, pois significava que o próprio Deus estava presente. Quando a gente olha para uma grande estrutura, para uma grande igreja, e quando nós entramos aqui, talvez ficamos, como já aconteceu, né? Mas a gente nunca está satisfeito, né? Nós olhávamos antes, aí a primeira vez que nós entramos aqui e vimos algum tipo de melhoria, nós nos encantamos. E quando nós melhorarmos de novo, nós vamos voltar e nos encantar mais. Ou quem sabe Deus realmente tem algo a fazer com o maior número de pessoas e nós, de repente, se Deus quiser, Ele faz isso. Estamos num lugar gigantesco, num templo para 1000 pessoas. E o que Ele espera de nós? É entrarmos neste lugar e falar, eu só quero a Tua presença. Se o Senhor não estiver aqui nesse som de 100 mil reais, se Deus não estiver aqui no norte, João, de 20 mil, se Deus não estiver no Shure da vida de 5 mil, segurando na mão, se Deus não estiver nas câmeras de 12 mil reais, 15 mil reais, que filma, se Deus não estiver lá, não adianta de nada. Davi não queria uma caixa dourada. Davi só queria ver aquela chama azul. Quando ele olhava para aquela caixa dourada da arca, ele só queria ver a chama azul acesa no meio dela, assim. A presença de Deus está aqui no nosso meio. Então ele olhava para a tenda e tudo aquilo ficava pequeno. O que é 20 mil? O que é 100 mil? O que é 1 milhão? O que é todos os milhões do mundo perto da presença daquele que nos criou, sentindo ela de pertinho, sentindo o poder de Deus, sentindo a Shekinah? O que é? O que é? Então, quer saber de uma coisa? Para de ficar se afastando da presença de Deus por causa dos seus 1.500, 2.000, 3.000, 3.500, 4, 5, 6 e 7. Talvez eu tenha atingido grande parte dos salários aqui, mas alguns mais, 15, 20, 30 mil. Para de se afastar da presença do Senhor por causa disso. Não tem nada mais que o ouro, mais que a prata, mais que tudo é saber que nós estamos perto daquele que nos criou e que sustenta toda a terra e toda a vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais que o ouro, mais que a prata, mais que tudo, é a presença do Senhor, queridos. Soube, Kaique, que você teve um pequeno deslize de moto esses dias aí? Como eu já tive também. E é muito interessante que quando a gente cai de moto, principalmente, não sei se foi com você assim, mas quando eu caí, a gente automaticamente levanta e a primeira coisa que a gente pensa assim, como a vida, ela passa diante de nós. O pastor Ademir testemunhou semana passada, do momento que ele foi sequestrado. Como que é o nome do irmão que estava junto com você? O Clevson, eu conheci. A vida passando diante da nossa frente assim. Esses dias, Duda vindo para a igreja também teve uma queda de moto. Nós tivemos a irmã Elis, que vindo para a igreja teve uma queda de moto, mas não levou tanta sorte assim. Partiu para o Senhor, vindo para a igreja, caiu com a cabeça em cima da Bíblia. No velório estava a Bíblia dela, manchada de sangue. Esses dias eu estava
na casa da minha mãe, do meu pai, Felipe e Yasmin estavam lá também, de repente a gente começou a ver foto deles antigo. E quando você abre aquelas fotos, você vê a vida passando assim, ó. Só tem uma coisa que é maior do que tudo: a presença do Senhor. Naquele dia, pastor, era só a presença do Senhor que valia. Não tinha dinheiro que valia, não tinha nada. Nessas coisas que acontecem na vida, é só a presença do Senhor. Então, que isso desperte uma sede no teu coração absurda a partir de hoje. Eu só quero tua presença. Eu não vou te pedir nada, mas eu quero a tua presença. A tua presença. Então, queridos, o que nós entendemos? Se o tabernáculo de Davi era mais acontecimento e menos estrutura, isso não nos chama para um relaxo. Isso nos chama para entender que, independente de como estiver a nossa estrutura, é possível, é importante nós mantermos este lugar aqui, ó, com atividades que são essenciais para o andamento da obra de Deus, pastor. Se eu tenho um modelo de casa de Deus, que é mais acontecimento do que estrutura, Felipe, isso mostra para mim que, independente da estrutura que eu tenho hoje, eu preciso fazer que este lugar seja mais acontecimentos que são importantes para o coração de Deus. Então, isso não é só função do pastor, igreja. Então, em nome de Jesus, vocês, cada um de vocês, receba esse despertamento para se apaixonar pela presença de Deus, a ponto de que vocês queiram que este lugar esteja em constante atividade que também está no coração de Deus. Ah, você tem liberdade? Sim. Deus muitas vezes nos ajusta, mas Ele não vai tirar a tua liberdade de ser e fazer aquilo que Ele te chamou para ser e fazer. Vou repetir. Muitas vezes nós passamos por ajustes na obra e na vida. Moldados nós somos. Períodos que vivemos, muitas vezes sentados, muitas vezes falando, muitas vezes cantando ou não, muitas vezes ensinando ou não. Mas o fato é, o tempo inteiro nós estaremos sempre sendo moldados, forjados por Deus, para sermos e fazermos aquilo que Ele chamou. Eu vou profetizar algo aqui na tua vida. Você não vai desistir da obra do Senhor, por um motivo muito óbvio. Você vai ser e fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, e nada vai impedir isso. Só tem uma coisa que pode impedir isso: é a sua fome e a sua sede por Deus. Se a sua fome e a sua sede por Deus for do tamanho de alguém que acabou de comer uma feijoada, meu amigo, Deus não está esperando de nós chegarmos todo dia satisfeitos na igreja, como quem acaba de comer uma feijoada. O que Deus está esperando é que a gente venha de barriga vazia, pastor, quando dói. Quem já sentiu dor de fome? Dor de fome. Uma fome insuportável. Então, essa fome, você agora traduz e tenta entender o que Deus espera de nós. Fome e sede pelo Senhor. Aleluia. E agora eu vou finalizar. O que impressiona a Deus e o que impressiona os homens são coisas diferentes. Vamos repetir essa frase para ficar no nosso coração. O que impressiona a Deus e o que impressiona os homens são coisas diferentes. Escuta que eu vou dar o ponto final aqui. Deus mostrou através da história de Davi, que nós vamos prosseguir, ainda tem muita coisa para a gente mergulhar. Deus mostrou através da tenda improvisada de Davi, que ele prefere paixão do que palácio. Deus prefere paixão do que palácio. Acerca do tabernáculo de Davi, ele disse: eu vou reconstruir. Sabe por que ele disse que ele ia reconstruir? Porque os homens derrubaram.
E sabe por que ele disse que ia reconstruir? Porque Deus prefere paixão do que palácio. Quando Deus diz que vai reconstruir, Ele não estava falando de um grande templo no centro de uma grande cidade. O que Deus falou que ia reconstruir não era uma grande estrutura de alvenaria no centro de uma grande cidade. O que Deus falou que iria reconstruir era uma paixão e uma fome e uma sede pela presença dEle. Então essa é só a introdução daquilo que vai acontecer aqui nos próximos dias. Então, irmão, domingo que vem, prepare sua semana e venha com sede e fome. Porque se você vier com uma feijoada, como quem acabou de comer uma feijoada, como é que vem para a igreja como quem acabou de comer uma feijoada? Você vem cansado, mais um culto, será que a palavra vai demorar? Será que o louvor vai ser legal? Como o pastor começou aqui pregando, será que o pastor está bonito, está feio? Será que a igreja está quente ou está fria? Isso é vir para a igreja que nem quem comeu uma feijoada. Mas vamos fazer um exercício aqui. Nós vamos nos preparar para a semana que vem nós chegarmos aqui. Eu tenho sede da Tua presença, Senhor. Eu tenho sede da Tua presença, Senhor. Eu tenho fome do Senhor. Eu quero saciar essa fome que eu tenho por Ti. E eu vou saciar. Vou saciar. É assim que eu quero viver a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado. E quando a gente se encontrar aqui, tudo cheio de fome, eu tenho uma notícia para te dar. Terá um banquete à nossa disposição aqui. Terá um banquete à nossa disposição. E que bom que calhou ainda desse banquete, deixa eu ver se eu não vou falar nenhuma besteira, acontecendo uma santa ceia. Acertei? Uma santa ceia. Nós vamos vir aqui com fome e comer o pão e beber do cálice do Senhor, pastor. Semana que vem, irmãos, será uma explosão da glória de Deus neste lugar. E nós vamos declarar, e eu quero em nome de Jesus repreender qualquer ação demoníaca, pastor, qualquer obra do mal, qualquer obra contrária, qualquer laço, qualquer coisa que o diabo se levantar para tentar impedir. Eu em nome de Jesus profetizo que você chegará aqui em plena saúde, em nome de Jesus, em plenas condições de comer deste pão e beber deste cálice, que esta sede seja gerada no teu coração, que essa fome seja gerada no teu coração, em nome de Jesus. Eu profetizo neste lugar e eu libero esta palavra deste altar, Senhor, na tua presença, na tua fome sobre o teu povo, em nome de Jesus. Quem não veio vai se assustar o quanto nós não vamos cantar semana que vem aqui, nós vamos gritar louvores ao Senhor, nós vamos fazer com que essas paredes sejam pequenas. Os haitianos vão vir pedir para a gente parar o som. Eles vão chegar e falar assim: irmão, tem como diminuir um pouco? Não, não tem como diminuir, porque a glória de Deus invadiu este lugar, a chama azul acendeu no meio de nós e nós queremos dançar como Davi dançou. Aí vai aparecer os Mical, que vão ficar olhando pela janela e falando: o que está acontecendo? Só que aí nós vamos puxar eles também e falar assim: vem dançar junto, porque o Senhor está restaurando um povo sedento, com fome e sede pela presença dEle. Em nome de Jesus, coloque-se de pé neste lugar e vamos começar. Eu não quero hoje não, Jesus. Eu quero que fique um gostinho. Eu quero que fique um gostinho de final de Copa do Mundo. Eu quero que fique um gostinho de amor pela presença e a glória dEle. E em nome de Jesus, eu profetizo mais uma vez neste lugar: Deus te dê plena saúde, Deus te dê plena proteção, para que você esteja aqui. Levante as suas mãos no alto. Eu só quero tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Diga. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Mais uma vez. Eu só quero tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Só quero Deus. Só quero
te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me